Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2. E em seguida vamos ler Tito, capítulo 1, e o versículo 5. 1 Timóteo, ou 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Tu, pois, sofre comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Vamos ler agora Tito, capítulo 1, verso 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Amém. Querido Pai Celestial, meu Deus de amor e bondade, eu sou grato a Ti, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui na Tua casa para falarmos concernente à mensagem da hora. E, ó Deus, queremos esta revelada ao coração dos Teus eleitos. Em nome de Jesus Cristo, nos ajude, Pai, a Te servir na beleza de Tua santidade, estarmos com nossos corações atados a esta obra preciosa. Como diz o Teu mensageiro, é uma obra-prima que o Senhor está realizando aqui na terra. O Senhor está construindo uma noiva, ó Deus, formando uma noiva através do Teu Espírito Santo. E eu creio que esta noiva vai estar preparada, pronta para o arrebatamento. Em nome de Jesus Cristo te peço isto, para a Tua glória. Amém. Vocês podem sentar. Nós vamos tomar um pequeno tema nesta manhã. O quartel-general de Deus. Deus tem um quartel-general. O Malbrana fala nisso, neste grande quartel-general de Deus, onde Deus tem um exército. Nós não temos esta mensagem ainda em português, mas quem lê em espanhol, você poderá ler na mensagem Pondo-nos ao lado de Jesus. Ela está aqui dentro da série de Conduta, Ordem e Doutrina. E o profeta desta era, ele fala nesse quartel-general, onde Deus está formando, os seus filhos de uma maneira que possa alcançar e dominar todo o território inimigo que está lá fora. Pois estamos aqui numa grande batalha. É tempo de guerra. Não é tempo de paz, é tempo de guerra. O mundo está pedindo paz, mas a paz nós vamos ter quando Jesus Cristo estabeleceu o seu reino aqui. Enquanto o reino de Cristo, no milênio, não foi estabelecido aqui, estamos em tempo de guerra. E é uma guerra espiritual. O apóstolo São Paulo, ele nos diz que aqui nós não pelejamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esta é a grande peleja que nós estamos, é uma guerra espiritual, é uma guerra invisível. Por isso nós precisamos muito da ajuda de Deus para vencermos esta guerra. O homem natural nunca vai conseguir, porque ele vai estar pelejando contra a carne. E ele não vai dar conta de vencer um inimigo que nós não podemos ver com os olhos. Nós temos que ter a revelação de Jesus Cristo para saber como e onde ele está atuando, para nós conseguirmos vencer. Então, para pelejar contra este inimigo tão terrível que nós temos, e estas hostes espirituais da maldade,
as quais estão usando vidas, corpos humanos aqui na terra, Deus teria que ter também vidas, corpos humanos, seus soldados aqui na terra para utilizá-los. Porque a batalha aqui está sendo entre seres humanos, agora ambos estão sendo usados por um ou outro espírito. Essa batalha começou lá no céu. Foi uma batalha espiritual. E agora está sendo uma batalha entre seres humanos. E diz o mensageiro que há somente duas forças que exercem uma certa pressão sobre os que habitam na terra. Ou influência, a palavra mais correta que ele fala é esta. E é a força de Deus e a de Satanás. São os dois poderes. E eles têm a necessidade de corpos humanos, de vidas para trabalhar através dele. E graças a Deus que nós temos discernido isto e rendemos nossa vida, nosso ser, nossos corpos ao Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus, para que Ele nos utilize nesta batalha aqui, que é espiritual, mas que necessita de vidas que possam ceder um espaço para que possa esse ser espiritual trabalhar através dele. Mas para que Deus possa trabalhar de uma maneira eficaz e progressiva e vencer este inimigo, Ele precisa de pessoas que possam estar bem treinadas para esta batalha. E para isto, Ele está treinando o seu exército. Assim como no exército natural, ele é constituído de soldados, né? Mas tem também os outros escalões, né, nessa hierarquia, até chegar no general, no principal. E todos têm que saber a sua função, o que fazer e como fazer. E todos trabalharem em conjunto. Quando o Brasil vai à guerra, ele tem que saber que todos têm que trabalhar em conjunto, porque a guerra vencida não vai ser só daquele pilotão. Não, foi a Marinha que venceu a guerra. Não, foi o Brasil que venceu a guerra. A Marinha do Brasil foi uma parte, né, que esteve incluída nesse conjunto. O Exército, outra. A Aeronáutica, outra. Mas todos estão trabalhando em conjunto para que o Brasil vença a guerra. Se a maneira mais fácil vai ser a aeronáutica atuando através dos aviões, e se ela por si própria conseguir destruir ali, o exército não vai intervir, que vai atrapalhar. Deixa a aeronáutica fazer, e quando a aeronáutica venceu, o Brasil venceu. Todos venceram. E assim é nessa batalha espiritual. Quando nós estamos pelejando, um membro está pelejando ali, está representando toda a igreja. Quando você, irmão ou irmã, está ali fora, defendendo essa mensagem, você está defendendo a igreja. Você está defendendo a obra, a mensagem universal. Você é um representante desta mensagem. E eu creio que assim Deus está equipando os seus soldados nesse grande quartel-general. Mas nessa mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, o Mombrana dá muitas instruções a ministros. Por isso nós temos sempre, periodicamente, reuniões ministeriais, né? E essa reunião, a finalidade é justamente isso, para que esses soldados sejam preparados para a batalha, para que nós possamos estar também em unidade de pensamento. Porque já imaginou num exército onde cada um tenha um pensamento diferente, fica difícil de lutar contra o inimigo. Porque em vez de ter o inimigo como alvo, vai estar pelejando um contra o outro e não vai conseguir vencer a batalha. Então tem que sair lá fora em unidade, né? A hora das falhas, dos erros apresentarem, tem que ser nos treinamentos. Eu creio que alguém aqui, quantos aqui já se viram o exército? Pronto, tem um soldado ali, só um parece, né? A gente fugiu, eu fugi disso aí também. Mas quem enfrentou o exército ou teve que passar por ali sabe que muitas vezes muitos dizem, não, mas para que tudo isso? Tanto sofrimento. Mas ali é a hora que ele sabe que o soldado pode errar, pode falhar e ser corrigido. Então eles fazem os testes mais rigorosos possíveis que um soldado possa enfrentar numa guerra. Porque ali ainda há misericórdia. Mas lá na guerra eles não podem falhar.
Porque se falhar é sem misericórdia. O inimigo não vai ter misericórdia nele. Aqui é um treinamento, é uma simulação. Lá fora a coisa é vida ou morte. Então, por isso, no exército natural, muitas das vezes eu tenho visto colegas que passaram por lá, só tem experiência de testemunhos, viu? Eu faço questão de crer nesses testemunhos, né? Que tem muitos que dizem que passaram por teste tão difícil, que na hora do teste chegaram a chorar e dizer, eu quero mamãe, eu quero mamãe. Camaradas tão fortes que pareciam ser tão valentes, mas não suportaram aquela hora do teste. Ali você viu para o comandante dele dizer, está vendo, é assim que vocês vão defender a pátria? Veja, não é desta maneira e tal. Então eles ficavam ali meio envergonhados, mas ao mesmo tempo ali estimulados para saber que não pode proceder desta maneira. Mas ali houve misericórdia, né? Teve um outro caso de um outro colega também, que disse que o sargento estava dando instrução ali na sala, dizendo, nós temos que morrer pela pátria. Vocês fizeram o juramento, vocês são capazes de morrer pela pátria? E todos somos. Todos capazes de morrer pela... E dando instrução ali num quadro de estratégia de guerra, como o inimigo ataca. E o alvo do inimigo muitas vezes são os quartéis, porque sabendo que destruindo ali aqueles quartéis, então vai ser difícil, vai dispersar e tal. E quando ele estava naquela instrução, isso num primeiro andar. Ele disse uma sala ali no primeiro andar. Aí ele disse de repente... quando estavam motivando a eles a morrer, enfrentar o perigo, e tudo que for preciso, entregar a própria vida pelo amor à pátria, aí eles ouviram um tiro lá no pátio. Pá! Tá, 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 tá. Aí o sargento deu uma parada assim, propositalmente. Aí os alunos ficaram tudo assim, e prosseguiu dando a aula. E tal, e foi indo, e foi indo, e foi indo. Aí disse que quando chegou na imediação, aí uma pesada na porta arrombou a porta da sala. E quando bateu ali, caiu um soldado antigo lá no chão, todo ensanguentado. Sargento, estão invadindo o quartel! E pá! Todo mundo viu ele todo molhado de sangue. Quando ele disse isso, estão invadindo o quartel, a gente entrou um bocado de soldado vestido estranho, dando tiro para todo lado. Atiraram logo na lâmpada, estouraram a lâmpada, ficou tudo escuro. E esse meu colega disse, olha, José, eu só vi aquelas línguas de fogo saindo. E era pá, 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 pá. Ele disse, foi gente pulando pela janela, não queria nem saber que era primeiro andar. Ele disse, ele não teve coragem de pular na janela. Ele disse, deitou e só se arrastando por debaixo das cadeiras, ficou no canto da parede chorando, dizendo, eu quero a minha mãe. E ele disse, só vi aqueles tiros e pá, 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 e todo mundo correu, se escondeu. E ele disse, agora é meu fim, meu Deus, me acabei, morri agora. Aí naquela hora, depois, aí parou, aí o sargento chamou tudinho, alguns teve que ir para a enfermaria mesmo, que alguns que pularam se machucaram, né? Aí reuniu tudinho de novo, disse, é assim que vocês vão defender a pátria? Que soldados corajosos são vocês. Mas veja, aí ele mostrou que aqui é um treinamento, mas vai chegar uma hora que vai ser no real. Vocês têm que estar prontos para isso. Então, muitos testes um soldado passa. E ainda treinamento. E eu digo, hoje nós estamos no treinamento. Deus está fazendo a gente passar por um treinamento. Mas está vindo uma grande hora de batalha aí na frente. Deixa esse concílio mundial de igreja se estabelecer. Aí nós vamos ver o que é batalha. Hoje nós temos alguns problemazinhos, algumas coisas, algumas batalhazinhas e já achamos difícil. Mas isso é só treinamento que Deus permite vir para testar a nossa fé. Mas a hora onde a fé suprema vai ter que manifestar está vindo. E nós precisamos estar prontos como soldados, como a gente prometeu no batismo, não foi? Se possível for, entregarei a minha própria vida pelo amor desta palavra. Nós fizemos uma promessa a Deus. E agora, na hora do teste, como nós vamos nos comportar? Entregar nossa vida? Sim, irmãos. Se for necessário, é entregar a nossa vida. Então, voltando para o que nós falamos, esse grande quartel-general de Deus. E o que o profeta de Deus fala nisso aqui? Ele diz, eu saio ao evangelismo, muitas das vezes, lá fora, na África e tantos lugares,
E quando eu chego ali, almas se convertem, centenas e dezenas. E eu fico lamentando, porque não tem homens preparados para dar conta de cuidar daquelas almas. Aí ele cita aqui nessa mensagem, deixa eu ler. Não, vou ler, não, vou só citar o parágrafo para ganhar tempo. Nessa mensagem mesmo, pondo-nos ao lado de Jesus, ele fala de, parece que é Matzo Boze, uma coisa assim. Ele disse, veja, ele não crê nem no batismo em nome de Jesus. Crendo na Trindade. Ele disse, eu tive que deixar ele lá para tomar conta daqueles convertidos. Por quê? Ele disse, se nós tivéssemos aqui um quartel-general preparado, ministros na sua posição, nós dizíamos, espera aí um pouco, que eu vou enviar alguém para lá. E ali iria alguém, e ele disse, isso seria uma extensão dessa mensagem ali, um avanço dessa mensagem ali. Então, o mensageiro de Deus mostrando isso, por isso que ele disse, vocês, ministros, se reúnam, estudem as coisas profundas dessa mensagem, né? Reúnam entre vocês, vocês vão ter diferença em alguns momentos. Se vocês não entenderem alguma coisa, orem, busquem o Espírito Santo até que eles dê uma resposta para aquilo. Se não encontrar, espere até que eu volte. Aí será esclarecido. Mas também ele mostra que tem alguém entre vocês que faça a função de líder, que estejam coordenando isso. Uma pessoa mais madura ali, ele sugeriu, ele disse que seja, por exemplo, aqui o irmão Neville, né? Então, qualquer coisa que vocês precisarem, alguma ajuda, procure ele. Se ele não conseguir ajudar, espere até que eu regresse, né? E cremos que num desses dias o mensageiro vai regressar. Mas lá na ressurreição, aquelas dúvidas que a gente não conseguir dissipar aqui, ali a gente não vai ficar com dúvidas. Tudo vai ser esclarecido. Mas muitas coisas Deus já falou através destas mensagens e nós podemos ajudar um ao outro a crescer no amor e no conhecimento da palavra. Então o profeta de Deus se preocupou com isso. Ele se preocupou em estabelecer um quartel-general. Ele se preocupou em estabelecer pequenas que ele chamava igrejas satélites. Igrejas satélites que iam difundindo, dando continuidade, difundindo esta mensagem. E ele se preocupou também em a gente entender que aqui nós não temos, por exemplo, membresia ou cartão de membro. Nós não somos afiliados a um sistema. Nós somos um corpo. E um corpo universal. Amém? E cada pessoa que pensou que era exclusivo foi excluído por Deus. Que há grupos que dizem, não, a noiva é só aqui. E acabou. Aí fica isolado, que o irmão Brando disse que denominação é muro, é barreira. Aí se torna isolado. Outro, não, a noiva é só aqui. Não, a noiva, o corpo de Cristo, é universal. Está no mundo inteiro. Os membros desse corpo, muitas vezes não sabemos quem são. O mensageiro prega uma mensagem com o tema União Invisível da Noiva de Cristo. Ele diz, hoje está se formando uma união desta noiva. Esta noiva de Cristo está se juntando e formando um corpo espiritual. Por que ele diz união invisível? Porque o mundo não está vendo. O mundo está passando por alto, mas os eleitos, os verdadeiros cristãos, estão observando isso, estão vendo isso. Agora eu vou ler na mensagem A Ordem da Igreja, pregado em 58. Conduta, Ordem e Doutrina é 1085 a página. O profeta fala alguma coisa sobre essa igreja ser universal, né? Logo no comecinho, ele diz aqui, nossa igreja não tem membros como afiliados. Cremos que toda a igreja universal do Deus vivente são nossos irmãos e irmãs.
e que todas as pessoas são bem-vindas, sem importar a que denominação pertençam. No Tabernáculo Brana, aqui na Rua 8ª, na Rua Penns, Jeffersonville, Indiana. Então, ele mostra, nossa igreja não tem membros como afiliado. Por isso que aqui nós não fazemos cartão de membro, né? Nas denominações fazem, não botar o nome aqui no livro, fez um cartão, você está seguro, eternamente seguro, porque você faz parte da nossa denominação. E nós não cremos assim. Nós cremos que nosso nome tem que estar escrito no livro da vida do Cordeiro. E quando está escrito naquele livro da vida do Cordeiro, aquele livro é da noiva universal de Jesus Cristo. Todos os membros da noiva de Cristo estão ali, escritos seus nomes no livro da vida do Cordeiro. E ele diz aqui, cremos que toda a igreja universal do Deus vivente são nossos irmãos e irmãs. É lógico, todos cujos nomes estão escritos no livro da vida. Amém? São nossos irmãos. Como aqui nós não sabemos, que se cada um que tivesse com o nome ali viesse, meu nome está escrito no livro da vida, se tivesse um nome escrito na testa com a cor diferente, não, todos que têm o nome escrito ali com essa cor, está com o nome no livro da vida. A gente ia separar só aqueles. Como não sabemos, o profeta diz, as portas estão abertas para todos. Por isso ele não exigia, tem igrejas, irmãos, denominacionais, que para você, por exemplo, entrar na igreja, ou até mesmo, até a ceia, o culto de ceia é porta fechada. Só entra e fica na porta alguém. Cadê o cartão? E veja só, conheçam a igreja, tem que mostrar o cartão, e o cartão ainda tem que estar em dias com os dízimos e as ofertas. Se não tiver, da porta para fora, não entra. Eu estou dizendo isso porque eu sei, com propriedade. Não sei se ainda estão fazendo isso. Mas esta igreja era assim. O irmão que pertenceu muitos anos, foi obreiro dessa igreja, disse que ficava 2 obreiros na porta, os irmãos tinham que passar um a um. E ainda ser investigado. Olhava de cima a baixo. Se tivesse a saia um pouquinho mais acima do que a medida que ele estabeleceu, volta, não vai tomar ceia. E se não fosse membro, nem chegava. Né? Tinha que mostrar o cartão de dizimista e de ofertante. A tal dia você não entregou dízimo. Então você não pode participar. Então isso chama-se denominacionalismo. Né? Então eles têm essas restrições. Mas na mensagem você observa que não tem esse negócio de cartão de membro, nome escrito em livro. As portas são abertas para todos, seja culto comum, culto de ceia. As portas estão abertas para todos que desejam adorar a Deus. E eu digo mais, irmão Brano ainda é mais além. Até mesmo se um batista, metodista ou assembleano desejasse tomar ceia, ele nunca impediu. Diz, desde que você creia que é um cristão nascido de novo, a ceia é do Senhor. Você está livre. Né? Então, isso chama-se um cristianismo com uma liberdade dentro da palavra, porque Paulo também disse apenas o quê? Examine-se o homem a si mesmo. Agora é lógico, se nós como pastores, os membros, as pessoas que congregam aqui, e a gente sabe que ele está vivendo uma vida, um dia com a mulher, outro dia com outra, vivendo em prostituição assim, né? Então você tem que chamar ele a atenção. Dizer, irmão, assim você não pode tomar ceia, senão você vai se condenar. Porque Paulo disse, tomar indignamente é trazer condenação para si. Então, são coisas que podem ser instruídas. Mas nós, como disse o mensageiro, nós não temos, assim, afiliados, membros afiliados. Cremos que a noiva de Cristo, ela é universal. E o profeta desta era se preocupou com isso, e Paulo também. Vamos voltar agora aqui à Escritura. Paulo foi formando discípulos. E esses discípulos foram estabelecidos por Paulo e começaram a dar continuidade a uma cadeia de discípulos também. Não sei se tem um quadro aqui, não tem. Mas tudo bem, vocês vão entender. Por exemplo, Paulo o apóstolo.
Aí Paulo instruiu, e ali de Paulo saiu, vamos dizer, Timóteo. Aí a Timóteo, Paulo deu instruções. Foi o que nós lemos. E Paulo também saiu ali Tito. Aí a Tito, Paulo também deu instruções. E disse, vá, e você vá de cidade em cidade, e vá estabelecendo presbíteros, ou seja, pastores. E esses estarão dando continuidade. Com isso, a gente vai vendo o programa de Deus. O irmão Brana diz na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, que o sistema de Deus, Deus também tem um sistema. Satanás tem um sistema, mas Deus tem o seu sistema. O sistema de Deus é ordenado, é em ordem. Satanás tenta apenas imitar o sistema de Deus. E como é o sistema de Deus? Você observa como Deus fazia. Agora é lógico, dentro de uma liberdade cristã, que há uma diferença do sistema de Satanás, que eles usam uma hierarquia sobre imposição. O sistema de Deus, à medida que vai gerando, aquele que vai sendo gerado, sente-se livre e vai movendo adiante, até que todo o corpo universal de Cristo seja beneficiado. Paulo também não se sentia apenas exclusivo na responsabilidade de um lugar, né? Mas Deus sempre movia ele a estabelecer em outros lugares. Então a gente observa aqui, tanto em Timóteo como em Tito, se você observa também em Timóteo, ele dando instrução a Timóteo como estabelecer um pastor. Ele diz, veja, que seja marido de uma mulher. Aqui era Paulo ensinando a Timóteo, que ele sabia que Timóteo agora ia ter que seguir adiante. E ele ia ter que dar continuidade a esse ministério da noiva. Diz que seja marido de uma mulher, né? Que não seja assim de torpe ganância, e saiu mostrando as qualificações, que tem o seu lar em ordem e tudo mais. E Timóteo com certeza deu continuidade a isso. Tito também deu continuidade a isso. E hoje nesta era, Deus levantou um profeta que fez o mesmo. E este profeta estabeleceu outros homens que igualmente e fielmente têm seguido esse mensageiro. E estes homens têm estabelecido, mas já imaginou se ficar só preso ali no profeta? Essa mensagem já tinha terminado ali. Mas ele estabeleceu um sistema. Ele falou sobre 5 ministérios da palavra. Vocês sabem os 5 ministérios? Está em Efésios 4, 11. Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tudo isso faz parte da palavra, é a munição da palavra. Um apóstolo é fácil, ou ligeiramente fácil de identificar, né? Mas eu ainda digo, mais fácil de identificar um profeta. E não tem como nem personificar, porque um profeta é aquele que tem visão. Ele é um vidente. Então, Deus teve um vidente para esta era e ainda tem. Porque cremos que o irmão José Brana é um profeta e ele é um vidente também. Temos tido vários testemunhos disso. Um apóstolo é um ordenador de igrejas. Feito Paulo, feita a comissão e reconhecimento que Paulo teve também tanto de Timóteo como de Tito. Dando aquela comissão para ele ir de cidade em cidade estabelecer presbíteros, pastores. Então esse é um ministério apostólico, ele é um enviado a fazer este trabalho. Então, ali onde ele estabelece um trabalho se torna um polo de avanço da mensagem universal. E é isso que a gente tem que ter uma visão clara. Que esta obra de Deus não é apenas uma obra local, mas é uma obra universal. Porque aqui tem uma célula, lá tem outra célula. E quando juntar célula após célula, vai formar um corpo. E este é o corpo de Jesus Cristo. E é a noiva de Jesus Cristo. Ele é o cabeça deste corpo, tá certo? Então ali Paulo
fez isso, mas o irmão Brana também fez. O irmão Brana disse: tudo que Paulo tem ensinado, eu também tenho igualmente feito. Vocês estão entendendo? Então é muito fácil a gente entender o sistema de Deus, a maneira de Deus. Deus também está estabelecendo, trabalhando em cima desses 5 ministérios. Então o apóstolo é um ordenador, é um que estabelece trabalhos e ordena aquele trabalho já vai prosseguir adiante. Ele não passa a ser um dominador, um que vai reger, vai mandar sobre aquele que foi estabelecido. Isso foi o que Policarpo talvez não entendeu bem, e a Igreja Católica principalmente. E começaram a botar bispo, arcebispo, cardeais, papas, um dando ordens sobre o outro, e não é bem assim. Vocês estão entendendo? Mas quando Paulo falou isso, é apenas uma extensão de um ministério e dando liberdade para outros ministérios prosseguir. Por exemplo, aqui no Janga, o pastor Marcos, junto com vocês, vieram dentro de um sistema denominacional, mas quando ele conheceu a mensagem, então precisava agora ser estabelecido na mensagem. Mesmo tendo conhecimento, tinha que ter aquela ordenança apostólica para prosseguir, dentro da vindicação, da revelação da mensagem. A mesma coisa o pastor Isaac, lá em Arthur Lundrig. Chegou o momento que ele conheceu a mensagem, mas ali precisou um estabelecimento, um posicionamento dentro da visão apostólica da mensagem, para dar liberdade. Nós fizemos a ordenação dele, como também aqui do pastor Marcos, do pastor Jesse e outros. Mas isso jamais me deu autoridade ou direito de ter uma soberania sobre eles. Não. Eles passaram a ser independentes a partir do momento que foi feita aquela ordenação e entraram dentro do sistema de Deus. Passaram a estar no sistema de Deus, que antes ele tinha o conhecimento do sistema de Deus, mas ainda não tinha enganjado no sistema de Deus, porque o sistema de Deus está aqui estabelecido no sistema apostólico. Tem que entrar na linha apostólica. Deus estabeleceu o apóstolo para que fizesse isso. Então não podemos pegar numa tangente, como, por exemplo, aconteceu em diversos lugares, a gente tem visto isso. Até mesmo em Carpina, no princípio, estava acontecendo isso. Antes de conhecer a mensagem, tinha um grupo que já batizava em nome de Jesus, já tinha ceia com pão asmo, com vinho, com lava-pés. Tudo isso estava bom, mas ainda não estava dentro do sistema de Deus. Conheceram a mensagem, que maravilha, foi bom. Aí disseram: bem, mas está tudo bem, porque nós já batizamos em nome de Jesus e tudo, mas depois entenderam que não estavam dentro do sistema apostólico, que tinha que estar dentro do sistema apostólico. E ali, alguns irmãos veteranos na época não quiseram se batizar de novo, porque disseram: não, porque eu já fui batizado em nome de Jesus. Mas depois dos 3, 4 anos na frente, eles descobriram que aqueles que batizaram ele em nome de Jesus não eram batizados antes. Foi 2 irmãos que viram o batismo em nome de Jesus, e um disse para o outro: eu te batizo, depois tu me batiza, e depois a gente batiza o povo. Dentro da luz que eles tinham foi maravilhoso, porque eles estavam crendo naquilo. Mas quando chegou a luz maior, que é a luz profética, a estabeleceu aquilo de uma maneira correta. Depois disseram: não, irmão, nós desejamos ser batizados. Quando o pastor Pontes veio e assumiu aí o campo, orientou a eles e foram batizados em nome de Jesus. Entraram na linha agora dentro do sistema de Deus, no sistema apostólico, né? E dali foi estabelecido. E fui ordenado pelo pastor Manuel Pontes. Ele estava dentro do ministério apostólico, um polo que era uma extensão da mensagem. Depois que me ordenou, ele deu a ordem como foi dada aqui a Timóteo, a Tito. Eu passei a estar como um pastor independente, já livre para ordenar outros trabalhos. E ele já foi cuidar lá do trabalho lá para outros lados, e aqui ele descansou.
E daqui Deus já fez gerar tantos outros trabalhos. Essa é uma linhagem apostólica que vem da mensagem, que cremos o seguinte. Aqui está o quinto para o ministério. Mas esses 5 ministérios têm que estar ligados no ministério maior, que é do profeta dispensacional. Nenhum desses ministérios, mesmo que simule ser apóstolo, evangelista ou pastor, se não tiver ligado no ministério profético dispensacional, não está dentro do programa de Deus. Vocês sabiam disso? Cada apóstolo, cada mestre, cada pastor, cada evangelista, cada profeta do quíntuplo tem que estar ligado ao profeta dispensacional. Se não estiver, não está dentro do programa de Deus. Como nos dias de Paulo, cada um daqueles ministérios tinha que reconhecer a Paulo, porque Paulo era o profeta dispensacional, daquela dispensação. E hoje nós, como cooperadores desta hora undécima, ministros, pastores, temos que estar ligados a essa mensagem, a esse mensageiro, para que este seja autêntico. E isso sempre foi assim. E Deus nunca vai mudar, porque Deus não muda. Se no princípio ele fez assim, hoje Deus teria que ter um profeta para fazer a mesma coisa. E Deus estabeleceu primeiro um profeta. E desse profeta, ele começou a estabelecer um quartel-general para essa última era, para uma grande batalha que estamos enfrentando. Um evangelista é uma bola de fogo, diz o profeta. Isso nós estamos falando aqui dentro, o tema é o quartel-general de Deus. Não vamos fugir desse pensamento, tá certo? Então o evangelista faz parte disto, desta autoridade dentro desse quartel-general de Deus. E o profeta de Deus diz que o evangelista é uma bola de fogo, é alguém que o seu coração arde constantemente de dia e de noite pelas almas. E ele é ungido pelo Espírito Santo para sair na frente, para abrir caminho, para desmatar, arrancar toco, preparar o caminho, lançar a rede e puxar todo tipo de coisa que esteja ali na água. Seja peixe, seja caranguejo, seja sapo, seja lagartixa, o que tiver a rede puxa. E diz o mensageiro, ele joga tudo isso dentro da igreja. E agora? Agora não é mais responsabilidade dele. Quando chega dentro da igreja, agora é responsabilidade desse ministério. Pastor. O pastor é quem vai separar as lagartixas, os sapos, para que os peixes fiquem ali. Mas como é que ele separa? Vejo que você é um caranguejo, vá-se embora. É assim? Não. Ele vai apenas estabelecer o quê? A palavra. Quando ele estabelece a palavra na igreja, posiciona a palavra na igreja, então os peixes, eles permanecem, porque isso é água viva para ele, é alimento para ele. Isso é o que vai acontecendo. Ele também tem que tirar os carrapichos daquelas ovelhas, deixar a lã dela limpa. Algumas coisinhas que ainda estão ali, que não pertencem a Deus, que é excedente em nossa vida, através da lavagem da água pela palavra, aquilo vai saindo. E o pastor tem essa função. Ele é o único que tem o cajado na mão para disciplinar, para corrigir com amor, com toda a longanimidade, é o que Paulo mostra aqui para a gente fazer. Então, essa é a função do pastor. Ele é uma pessoa dócil, amável. Ele vai agir com amor pelaquela alma para tentar salvá-la, ajudá-la. Né? Ele é um que carrega o fardo, o peso da igreja. Você não pensa que é fácil. Quando se vê pastor no púlpito, diz, mas que coisa boa. Eu já vi gente dizendo, eu quero ser pastor. Parece ser tão bom, não é todo, não. Que tem um menininho lá em Arapiraca, assim, de 6 anos. Todo culto ele ficava olhando assim para mim, olhava, admirado. Eu não sabia o que é que ele não olhava tanto para mim. Um dia eu descobri, porque ele disse para a mãe dele, eu acho que ele pensava em ser pastor. Mas depois de muitos cultos, ele disse para a mãe, oxe,
Eu quero ser pastor nada amanhã. Por que, menino? Poxa, o pastor fica o culto todo em pé. A preocupação dele só foi essa. Se todo o problema do pastor fosse esse, não existia problema, né? Então, mas o problema maior é porque muitas das vezes nós deparamos com sangue na nossa mão. Vida ou morte. Não é fácil. Os problemas todinho da igreja vêm para cima do pastor. E ele tem que ter a direção do Espírito Santo naquela hora para decidir determinadas situações, o que fazer. E muitas vezes tem que chorar. Muitas vezes tem que ir para as madrugadas, pedindo a Deus, Senhor, o que fazer? E muitas das vezes, se a pessoa chega ali, ele não tem uma resposta na hora. Porque ele não é obrigado a ter. E se há tempo para esperar, ele vamos orar. Ver o que é que Deus vai dizer. E nesse vamos orar, ele fica em mais apuro do que se desse uma resposta na hora. Porque muitas vezes vai perder o sono, pensando, se preocupando. O que é que eu vou dizer? Como vai ser? Porque tem coisas que está clara na Bíblia, na mensagem. E tem coisas que não está. É aí onde Deus usa o pastor como profeta da igreja. Para dar uma resposta para aquela pessoa, para aquela família, para aquele casal. E a resposta que ele der, Deus vai estar respeitando aquilo ali. Deus vai dando essa comissão para ele. Então, tudo isso faz parte desse quartel-general de Deus. Deus precisa do pastor, mas Deus precisa também do evangelista como uma bola de fogo para trazê-los, esses escolhidos de Deus, para dentro da igreja. Um profeta é um vidente quando algo precisa ser dado, uma mensagem à igreja, e não tem como se decidir, é algo que não está na Escritura. Deus pode usar um profeta para dizer algo disso aí. E Deus precisa do mestre, que é um ensinador. Muitos confundem muito mestre como desvendador de mistério. Pensa que mestre é desvendador de mistério. E ele faz isso também, alguns mestres, mas nem todos. Vamos trazer para o natural. O que é um mestre no natural? É o quê? É um professor. Existem professores que realmente parecem ser desvendador de mistério. Vai dizer quantas partículas tem um átomo e como é que roda o elétron, se gira assim, se gira e vai, e número quântico de spin, número quântico de não sei o quê, que muitos que estão imaginando. Mas também tem mestre que diz, B com A é Bá. B com O é Bó. Né? L com A é Lá. B com A, Bá. L com A, Lá. Bala. Bala. Aqueles que estão naquele nível mais baixo, bala. Eu não sabia que bala era assim. Ele está ensinando. Agora, uma das qualidades do mestre é aquela paciência para ensinar, para repetir e fazer claro para as pessoas aquilo que ele está tentando transmitir. Ele vai juntar as letrinhas, ou ele vai juntar as partículas do átomo e formar um átomo e deixar bem clara aquela explicação. Isso quando Deus chama um mestre num nível mais alto. Mas existe aquele mestre para alfabetizar. Já imaginou se existisse mestre para ensinar o que é um átomo? Ninguém ia aprender a ler nem escrever. É aí onde eu vejo que há muita dificuldade no mundo aí afora. Então nós temos esse mestre está no nosso meio, muitas vezes esse ministério está acontecendo, está sendo passado por alto. Porque se não estivesse, nós não estaríamos sendo instruídos e conhecendo bem a mensagem. Porque Deus tem esses 5 ministérios, tá certo? O apostólico, o profético, o evangelístico, pastor e mestre. São 5 munições da palavra. Esses são os 5 ofícios principais para comandar o exército de Deus. Para formar seus pilotões, e assim por diante, né? Para enfrentar a guerra. Então vai instruir os soldados
para que os soldados, quando saírem daqui lá na frente, na rua da batalha, eles saibam como batalhar. Mas as instruções recebem desses ministérios. E esses ministérios recebem de um general, de um comandante maior. E que esse comandante maior recebe do general de 5 estrelas, que é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo passa a ordem para o seu mordomo. E o seu mordomo instrui os demais. E esses aí, devidamente ensinados, vão instruir os soldados como batalhar nessa grande jornada. Amém? Então, é assim que funciona o quartel-general de Deus. Deus tem o seu quartel-general e cada um de nós temos que saber a nossa função. O que adiantaria, vamos dizer, para um major, ou seja o que for, ter aquelas estrelas bonitas e tudo, e ir para uma guerra, se seus soldados não batalhassem. Fosse tudo um soldado fraco e não batalhasse. Ele ia ser derrotado com estrela e tudo. Podia estar gemada as estrelas. Então, a segurança dele aqui é que seus soldados estão bem preparados para batalhar. O orgulho dele é saber que tem um pilotão ou um grupo de soldados bem preparados, que são capazes de dar sua vida para defender a pátria. Ele está tranquilo, seguro nisso. E ele está de lá somente para ver alguma manobra, estudando as estratégias do inimigo. Para dar as ordens, dizer, vá por aqui, ou vá por ali, ou faça assim. E o soldado ele não vai questionar, dizer, não, mas eu acho que por aqui é melhor. Não faça isso. Tem que ser como o comandante ordena. Então, este é o grande sistema de Deus e nós fazemos parte disso. E nesse sistema de Deus, a noiva está no mundo inteiro. Essa semana, estava conversando com um ex-professor meu, e ele perguntando qual era a igreja que fazia parte. Eu mostrei que não somos uma denominação, mas fazemos parte de um mover de Deus, de um grande sistema de Deus. Um sistema missionário, evangelístico. Eu faço parte também. Se eu faço parte dos Gideões internacionais, que já alcançaram quase o mundo inteiro, 170 e tantos países no mundo. Eu digo, é muito boa a obra dos Gideões, eu conheço. Inclusive, fui ajudado demais por um Novo Testamento que me foi distribuído. Mas disse, mas essa mensagem que nós cremos já ultrapassou os Gideões. Ele foi, eu digo já. Já foi em mais países do que os Gideões internacionais. E essa mensagem tem ido. Qual o nome da mensagem de vocês? Eu digo, olha, nós não somos identificados com um nome próprio. Apenas cremos, mas vocês são registrados? Sim, somos registrados como uma associação evangelística para distribuir ou disseminar o evangelho de Jesus Cristo. Mas por isso vocês têm dificuldade de nos identificar, mas estamos no mundo inteiro. Até nas regiões tribais da África, da Índia, nós estamos lá com essa mensagem. É uma mensagem profética. Ele diz, quem foi o fundador? Eu digo, primeiro foi Jesus Cristo. Agora aqui no natural, Deus enviou um profeta. O nome dele é William Branham. E é ele que deu essas instruções que não devemos estar ligados a denominação nenhuma, mas levando a palavra e trazendo o povo a crer na Bíblia como sendo o absoluto. Aí ele, eu quero examinar melhor isso. Eu digo, com todo prazer, pode examinar. Aí dei alguns dados, não sei qual vai ser a atenção dele, ele já está dizendo, eu comecei na Assembleia de Deus, mas eu fui mais por causa da minha esposa, porque ela foi para a Assembleia de Deus, ele é um professor de português. Então eu ingressei ali, mas eu estou fazendo essa obra assim com os Gideões e tal. Eu digo, Deus tem uma obra maior do que essa. Meu irmão, se Deus revelar a ele essa mensagem, com certeza ele terá muito mais o que fazer. Então, amados irmãos, é isso. Eu não sei se algum dos irmãos, como estamos na escola, desejariam fazer alguma pergunta dentro desse grande sistema de Deus, esse sistema da mensagem, né? Que eu creio que não é um sistema novo, que esse sistema Deus veio estabelecendo desde os céus. Que Deus tenha seus anjos, serafins, arcanjos, querubins,
ele sempre estabeleceu e dividiu por setores para cada um trabalhar no seu setor, né? E quando veio aqui, ele teve apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, ele mesmo estabeleceu isso. E isto tem vindo até hoje, né? Agora temos somente que ir identificando esses e cada um ir tomando o seu posto do dever para que esse corpo em um conjunto universal possa seguir adiante e atingir o objetivo que Deus quer que atinja. Amém? Eu abro espaço para vocês. Na mensagem A Era da Igreja de Laodiceia, que ali na Era da Igreja de Laodiceia, o irmão Brana, ele dá uma predição pessoal. Quando um homem dá uma predição pessoal, é algo onde ele, dentro dos seus conhecimentos naturais, e faz uma previsão. Por exemplo, os cientistas hoje fazem uma previsão do tempo. Quando ele faz uma previsão, é dentro dos seus conhecimentos, ele acredita, mas aquilo pode mudar. Pode não ser exatamente daquele jeito. Agora, o profetizar tem que vir com o assim diz o Senhor. Aí não foi o homem predizendo. Ali foi Deus falando diretamente. E nessa predição de 77, o Mobrana foi muito claro em dizer isso. Inclusive, na exposição das 7 eras da igreja que nós temos, né, o irmão, creio com boa intenção, o irmão Liveu, não creio que foi com má intenção, ele chegou a repetir 2 ou 3 vezes e chegou a usar a expressão pela inspiração do Espírito Santo. E se você pega o original, né, não tem essa expressão, pela inspiração do Espírito Santo. Né? Apenas ele disse, é uma predição natural, uma predição. Em outra mensagem, a 70 semanas de Daniel, parte 3, né, ele ficou sabendo que as pessoas pegaram aquilo e começaram a disseminar, dizendo, irmão Brana disse que vai ser em 77. Aí ele chega nessa mensagem e diz, andam dizendo por aí que eu falei que Jesus retorna em 77. Eu não disse isso. Depois eu posso pegar as 70 semanas de Daniel e ver, mostrar para os irmãos. Eu apenas falei baseado numa série de visões que ele me deu e o acontecimento sequencial dela tão rápido que eu predisse que em torno de 77 se daria isso. Ele disse, mas pode ser amanhã ou hoje, ou daqui a 100 anos, eu não sei. Então isso não foi uma assim do Senhor, que quando ele dizia, é exatamente assim. Não importava o quão estranho aparecesse, ele segurava naquilo. Agora o que foi profético diante de tudo isso, foi as 7 visões que ele teve. Ali foi assim diz o Senhor, que Jesus disse para ele, quando essas visões se cumprirem, se dará a vinda do Senhor. Então, 6 delas praticamente já estão cumpridas. Agora só que a primeira cumpriu rapidamente, depois veio a segunda sequencial, a terceira, a quarta. Aí quando ele viu aquilo indo tão rápido, e se todas seguissem na mesma sequência, possivelmente não chegaria mesmo em 77. Mas Deus não disse a ele que era 77. Por isso ele não falou que era o assim diz o Senhor. E ele fez questão de dizer que era uma nota pessoal, né? Pelo que ele estava vendo a sequência das coisas acontecer. Mas quando ele viu que as pessoas captaram errado o que ele quis dizer, ele foi lá para corrigir, dizer, veja, eu não disse isso. Cortando as pessoas. E ele chegou a dizer, olha, pode que passe 100 anos para frente, eu não sei. E pode ser que seja até agora, eu não sei. Mas apenas estou dizendo isso, baseado, aí começa a dizer, né? Então, há uma diferença em fazer uma predição, predizer algo baseado em seus conhecimentos, baseado em dados estatísticos, e uma profecia como assim diz o Senhor. Uma profecia como assim diz o Senhor, se ele disser que tem um copo aqui, o copo tem que estar aqui. Não falha, é exatamente perfeito, né?
Agora, como eu creio que tudo que Deus falou através do mensageiro teve um propósito. E muitas das vezes, até mesmo para que as pessoas não entendam, muitos não entendam e até mesmo não possam prosseguir. Vocês sabiam disso? Jesus fez isso uma vez. Jesus disse: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem vida em si. Isso foi demais para aquelas pessoas, porque eles sabiam que a Bíblia dizia que não podia comer nem carne de todo animal, imagine humana, nem beber sangue humano. Jesus falou isso e não explicou nada. E o mensageiro diz na mensagem desvelada de Deus que ele falou propositalmente para diminuir o grupo. E o que aconteceu a partir de então? Os 70 discípulos que caminhavam com ele foram embora. Só ficaram os 12. Se 70 pregadores que ele escolheu foram embora, imagina a multidão que saiu com esses pregadores. Por isso, no final, o grupo de Jesus só ficou 500. E a princípio era 5.000, 3.000 e agora só tinha 500. Então, tem coisas que Deus permite, até propositalmente, para que haja uma grande peneira ali. Mas o eleito vai estar olhando diretamente para o conjunto todo. Foi o que Pedro disse. Qual foi a resposta de Pedro? Pedro entendeu aquilo? Não entendeu. Mas Pedro disse: para quem iremos nós, Senhor? Se só tu tens palavra de vida eterna. Ou seja, eu vou voltar para a Batista, Metodista, para a denominação, fariseus, saduceus. Ali eu já sei que não tem a palavra. Aqui eu sei que tu tens a palavra da verdade. Então, mesmo não entendendo, eu vou prosseguir adiante. E por eles prosseguirem adiante, lá na frente veio a explicação. Possivelmente nós não temos, eu estou falando aquilo do que o profeta falou, não tenhamos a explicação perfeita disso. Pode que alguma coisa tenha acontecido por ali, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, né? Que essa mensagem é a verdade. Não temos para onde ir mais. É essa a mensagem. E tivemos a ajuda do próprio profeta, que ele corrigiu a ideia que o povo estava tendo, que ele tinha como se fosse uma profecia que teria que ser em 77. Ele fez questão de mostrar que era uma nota pessoal. Como Paulo, em alguma vez, chegou a dizer: digo eu, não o Senhor. Bom seria que o homem ficasse sem casar. Já imaginou se ali saísse as pessoas dizendo: Paulo disse que o homem não podia se casar. Foi Paulo que falou. Foi, Paulo falou. Mas ele fez questão de dizer: eu, não o Senhor. Uma nota pessoal, um parecer meu. Bom seria que o homem ficasse sem casar. Mas por causa da prostituição, que cada um tem a sua própria mulher. Mas veja, tinha coisas que Paulo dizia: eu. Aí se referiu o homem Paulo. Aquilo que era o homem Paulo poderia mudar. O homem podia ficar sem casar, mas se quisesse casar, podia casar também. Não estava pecando. Mas quando o Senhor diz assim, tem que ser exatamente assim como o Senhor falou. Se sair daquilo, está fora do programa de Deus. Então, aí só para a gente notar a diferença entre o que o homem diz e entre o que o Senhor diz. O que o homem diz pode ter flexão. Agora, aquilo que o Senhor diz é do jeito que o Senhor diz. Então, por isso, quando o irmão Brana falava algo assim, profetizava realmente com assim diz o Senhor, aquilo tinha que se cumprir, coisas futuras, né? Tinha que se cumprir exatamente como o Senhor falou através dele. Então, veja só essa pequena, é quase a mesma coisa, mas só que ali foi uma predição do homem, mas com um propósito também por trás de Deus. Por isso que Deus permitiu isso. Teve uma mensagem que o irmão Branco chegou a dizer: Deus tomou os meus erros e fez disso palavra de Deus. E ele fez com outros também. Deus tomou os erros de Davi e fez disso palavra de Deus. Ou não fez? Os erros de Davi estão registrados aqui. Aqui é a palavra de Deus. Agora está registrado esses erros não para que nós cometamos o mesmo. Ficou registrado como um exemplo para que desviemos do erro.
né? Mas se tornou a palavra de Deus, né? Então, tudo que um filho de Deus faz tem um motivo e um objetivo. Moisés, quando casou-se com Zípora, aquilo foi uma coisa extrema. Todo Israel ali ficou olhando assim, Miriam caiu na ousadia de reclamar daquilo. E não sabia ela que aquilo que parecia ser um erro, porque não podia um hebreu casar com gente de outra raça. Ele casou com um etíope. E até onde eu entendo, um etíope lá na Etiópia, então, são negros, pessoas de cor, né? Ele casou-se com ela. Não podia. Mas só que ali, mesmo aparentemente sendo um erro, Deus tinha um propósito por aquilo. Mombran disse que aquilo representava, Moisés representava Cristo, e ela representava uma gentia, mostrando que Jesus Cristo casaria com a noiva gentílica. Então veja, tinha um propósito de Deus por trás e ninguém sabia. Pela letra não conseguia ver. Então por isso, quando Deus faz algo através de um profeta, quando a gente não entende, a gente fica quieto. E segue adiante, porque Deus vai explicar depois para a gente se a gente manter paciente. Amém? Como identificar o quíntuplo e como fazer que cada um dele seja colocado na sua ordem. Hoje em dia, para nós da mensagem, identificar o quíntuplo já está relativamente fácil, já esteve mais difícil, né? Porque as pessoas tinham medo de reconhecer os ofícios, como se aquilo iria ou diminuir ou acrescentar alguma coisa em alguém. Hoje nós já temos, principalmente nós ministros, chegado a uma altura na mensagem de começar já a reconhecer isso aí. Geralmente do quíntuplo, o único ofício que é facilmente e abertamente reconhecido logo é o do pastor, né? O pastor, porque está na igreja e tal, e todos querem assumir a função do pastor. Por quê? Muitas das vezes que as outras funções são pouco reconhecidas e nem mesmo apoiadas para exercer. Que isso é um grande mal e a gente precisa trabalhar em cima disso. Por exemplo, o evangelista, ninguém vê onde é que está o evangelista da mensagem. Por quê? Se for trabalhar com o evangelista, vai morrer de fome. Porque cadê o apoio? O evangelista não pode receber dízimo, né? Vai depender de ofertas, de amor, ou de um ministério que possa sustentá-lo. Por exemplo, eu acho que quase que Brasil tem um evangelista reconhecido oficialmente. Até aqui, desde que eu vou a encontro, a única ordenação oficial de evangelista que eu presenciei foi de irmão Amaro Marques, aqui no nosso meio. Mas por que isso? A gente precisa amadurecer nisso, né? Então, como reconhecer o quíntuplo? A própria igreja reconhece. Agora, é lógico que cada um é que tem que ter coragem de assumir aquele ministério que está dentro dele. Se você sente que você é aquela bola de fogo, um evangelista, ele não pode ser um que tenha medo de enfrentar, por exemplo, um endemoniado. Porque o evangelista vai encontrar-se com isso. Porque muitas vezes a gente faz esse trabalho também, né? Você está suposto a, de repente, quando está num culto evangelista, levantar um endemoniado ali, querer até lhe matar. E você, como evangelista, tem que estar debaixo da unção de Deus e dizer, cai por terra, ele, cair. O evangelista tem que ser uma bola de fogo. Não vá dizer, eu sou um evangelista sem ser. Porque você vai ser envergonhado lá na rua. Então o evangelista tem que ter uma autoridade. Muito embora que o evangelismo do tempo do fim é apresentar Malaquias 4:5. Que Deus enviou uma mensagem profética para esses dias, para tirar o povo do sistema estabelecendo na palavra. Então o evangelista, ele tem que ter algum dom de Deus. Ele vai, que os dons é que vai atrair, né, o povo, né? Seja qual for, um dom de cura divina, essa autoridade mesmo para expulsar demônio, ou principalmente o dom da palavra. E rápida. Em pouco momento ele entrega o recado. Mombrana mostra que o evangelista que ele não acha muito tempo. Não sei se alguém já ouviu alguma mensagem de Billy Graham, que Mombrana identifica Billy Graham como evangelista. Billy Graham, a mensagem dele é 15 minutos, 20 minutos. Ele entrega o recado e milhares de almas vão chorando lá na frente, no altar. Mombrana disse, nunca houve um evangelista como esse. É um dos anjos que Deus chamou. Então, cada ofício, o profeta mostra para a gente
O que é um mestre é aquele que sabe pegar as escrituras, juntar o quadro e fazer a pessoa entender fácil aquilo ali. Pega um parágrafo aqui da mensagem, outro aqui, vai juntando e forma um quadro. E aqueles que estão ouvindo, como entendi fácil isso aí. Né? Esse é um mestre. O evangelista a gente já falou. O profeta é fácil, porque ele é um vidente, ele vê sem dormir, ele prevê as coisas e acontece. Isso é um profeta de Deus. E um apóstolo é aquele que foi chamado a estabelecer trabalho, é um enviado. Outros dizem que é um que vai a outras nações, mas nem todos os apóstolos iam. Teve apóstolo de Jesus que ficou só na região mesmo ali, não saíram dali. Mas ele era o enviado de Deus para quê? Para estabelecer trabalhos. Eles vai estabelecendo trabalho. Então a primeira coisa que o irmão perguntou foi como identificar o quinto ministério. É através disso, é da natureza que aquela pessoa tem de ministrar a palavra, você vai identificando ele nisso aí, e pelo que ele está fazendo, você vai vendo as características dele. E a outra pergunta foi, qual foi que eu já esqueci a outra dele? Isso, agora como fazer que cada um deles opere na ordem? Aí está, primeiro a pessoa vai ter que identificar. Depois, como fazer que cada um deles opere na ordem? Muitas vezes nós mesmos atrapalhamos a operação disso aí. Nós, a igreja, né? O corpo ministerial. Porque muitas vezes um homem de Deus tem um chamado, vamos dizer, para ser um evangelista. Mas a igreja não quer que ele seja evangelista, quer que ele fique com ela. E um evangelista não pode ficar parado no canto. Ele vai e passa 6 meses no canto dali, ele vai para outro lugar, passa 3 meses, outro vai para outro lugar, passa, né? Vai abrindo espaço. Quando ele abre aquele espaço, ele voa para mais longe e outro já vai, assume ali. Né? Então o evangelista, ele é enviado por uma igreja. Sim, tem que ter uma igreja para dar uma cobertura a ele? Tem. Porque a igreja vai sustentá-la a partir de então. É isso que eu estou tentando estabelecer no meio da gente, né? Porque eu tenho esses trabalhos todinho por aí. E eu quero mandar evangelista para lá, para começar a trabalhar lá. Ele trabalha até que aquilo se estabeleça. Depois ele vai para outro lugar. E ali já vai ficar estabelecido. Então, precisa-se a igreja primeiro reconhecer esse ofício. O apostolado, principalmente. Né? Mas o apostolado é fácil de reconhecer, porque você vai ver os frutos. Ainda que a pessoa não queira dizer que não é, mas sabe que é. Porque gerou outros trabalhos. Como o pastor Vitor Hugo trouxe o estudo agora, ele disse, quando você ordena um pastor, estabelece um trabalho, você já se tornou um apóstolo. Só basta ordenar um pastor, um ministério, e estabeleceu aquele trabalho ali, aquele homem já é um apóstolo. Já tem um satélite que ele trabalhou em cima daquilo. E dali vai gerando outro. É um ministério apostólico, ordenador de igreja. Agora, antes, para a gente falar uma coisa dessa, era difícil. Né? Hoje, já é claro, todo mundo sabe quem é apóstolo. Não precisa você botar um título. Apóstolo. Você passar por mim, deu uma continência e disse, bom dia, apóstolo. Ou mesmo como também um pastor. Que muitas vezes a gente vê, tem pessoas que exigem, ô irmão, irmão não, pastor, porque eu sou pastor. Não é assim que reconhece o pastor. Você é reconhecido pelo que você faz, pelo que você é. Um apóstolo é reconhecido pelo que faz e que é. Ele nem exige que ele trate dessa maneira. Perguntaram ao irmão Brana, como é que quer que nós te chamamos? Reverendo, pastor, apóstolo, missionário, não sei o quê, não sei o quê. O irmão Brana poderia dizer, não, me chame de reverendíssimo senhor, não sei o quê. Eu disse, não, se você me ama, chama-me de irmão. Foi o único título que ele requereu para ele. Mas nós sabemos que os 5 ministérios estavam no irmão Brana, mesmo que ele era um profeta, mas ele fazia a obra de evangelista, a obra de pastor, a obra de mestre, todas as outras coisas. Então, o que nós estamos precisando realmente, essa mensagem já não avançou mais, porque nós não estabelecemos ainda essas coisas. Teríamos que dizer, não, fulano, realmente a gente reconhece que ele é um apóstolo. E vamos recorrer a ele na hora das dificuldades, que um apóstolo é para isso.
Na hora que uma igreja estiver, vamos dizer, em crise, ou seja o que for, e aquele pastor, muitas vezes foi estabelecido, pode chamar o apóstolo. Dizer, vem aqui, venha nos ajudar. E aquele apóstolo vai ali e tenta ajudar na medida do possível. Isso é um ministério apostólico, isso não quer dizer que ele está exercendo uma autoridade sobre outro. Ou, como disse, estabelecer trabalhos e etc. Então, o que nós precisamos é reconhecer. Os evangelistas dependem muito da igreja, mas geralmente a igreja não tem condições. Nós somos um povo pobre. Agora, à medida que vamos tendo condições, temos que fazer em prática. Por exemplo, a igreja aqui no Janga, eu creio que pode até ser que tenha, mas teria condições de enviar, vamos dizer, um evangelista aqui para uma outra área e pagar um salário para ele, alugar uma casa para ele estar ali, até que ele possa fazer um trabalho ali evangelístico e sacudir aquela cidade e começar um grupo de pessoas para depois enviar para lá um pastor. Eu, pelo menos, ainda não tenho essa estrutura. Entendendo? E precisa-se disso. E esse é um trabalho evangelístico. Por exemplo, Garanhuns, não tem ninguém ainda em Garanhuns dessa mensagem. Se eu tivesse condições, alguém que eu visse que tem um chamado evangelístico, vá para Garanhuns, vai passar 6 meses lá, alugava uma casa e pagando salário para ele sobreviver lá. Agora prega em tempo e fora de tempo. E ele lá, se ele é um evangelista mesmo, vai ganhar almas ali. Nem que seja 2 ou 3, que na mensagem não é muito mesmo. E vai começar um trabalho ali. Agora, para isso, quando aquele trabalho começasse, abriria um salão, estivesse aquele povo no avivamento, e todo mundo em amor, aí, como diz o profeta, essa central aqui, ministerial, que apoiou aquele evangelista, teria que dizer, você aqui que foi ordenado, que pode ter outros pastores ali, como uma igreja bem estruturada, tem co-pastor e etc. Você agora, irmão, vai ser ordenado e vai assumir aquela igreja ali. Enviaria o pastor para assumir uma igreja ali. Ou se nascesse algum pastor ali dentro, melhor ainda. O evangelista ia sair dali, muitas vezes a igreja ficaria chorando, mas ele teria que ir cumprir a sua missão de evangelista. Né? E assim seria estabelecido cada coisa. E na igreja local teria um mestre de escola dominical, mas também existe um mestre do quíntuplo, que é um mestre universal, que teria uma condição de ensinar em todas as partes, onde ele fosse chamado. Né? Mas cada coisa, para ser identificada, primeiro, tem que a própria pessoa sentir o que Deus lhe chamou a fazer. E também ver se tem as qualificações para aquele tipo de ministério. Né? Porque o evangelista já não exige a qualificação que existe um pastor. Né? O pastor tem que ser marido de uma mulher, essa mulher tem que ter vindo com uma virgem para ele e tudo mais. Já o evangelista não diz isso, ele pode ser até solteiro e ser um evangelista. Aí precisa saber o que é os requisitos para cada um desses ofícios, para ver se a pessoa, onde se enquadra. Ou se não se enquadra em nenhum desses, vai ser um membro fiel a Deus ali na igreja e servir a Deus. Né? Mas é isso aí, um evangelista, o fruto do evangelho. Não, eu sou evangelista. Quantas almas você já ganhou para Jesus? Nenhum ainda, mas eu sou evangelista. Então você não é um evangelista. O evangelista tem aquele carisma, aquela facilidade. Não é preciso ser um evangelista de praça, um evangelista de boca a boca, de ganhar almas. Ele é um ganhador de almas. Né? Esse é um evangelista. Amém? Agora o que a gente precisa estabelecer, cada um reconhecer o que é. Primeiro Deus fala no seu coração e depois você pôr em prática aquilo ali. E não ter receio de identificar o que você é. Você não viu os frutos? E a igreja está vendo também os frutos daquilo ali. E se aquilo está condizendo com o que ele professa, quem é que vai dizer que não é? Ele só tem que seguir adiante. Aí vai ter que ter um corpo ministerial também para reconhecer isso. Ou seja, estendendo a destra de companheirismo, um apoio para que aquilo siga adiante. É isso que nós temos batalhado por anos para tentar formar dentro do nosso companheirismo, já que uma igreja só não está tendo condições de fazer isso, nessas reuniões ministeriais, formar, ou seja, uma espécie de um fundo monetário, né, missionário, para que quando aparecer esses evangelistas, esse fundo monetário sustente esses evangelistas, para levar essa mensagem.
adiante. Tem um respaldo para conseguir folheto, seja o que for material que precise. Mas eu creio que se há um clamor no nosso coração, Deus vai nos conceder isso. E se não chegarmos a ver isso, mas pelo menos partir daqui com esse clamor, querendo ver isso funcionar. Billy Graham diz que ele foi enviado para a igreja nominal. Oral Roberts para a igreja pentecostal. Então, para a mensagem da hora, Deus enviou um outro anjo. Foi William Branham. Então, Billy Graham e Oral Roberts foi para as virginésias. E mesmo assim, Branham disse, 100 vezes por cento de muitos deles lá estão passando por alto a mensagem de Billy Graham. Você vê uma mensagem de Billy Graham, não tem muita diferença do que o Branham prega, não. Eu vi ele pregando sobre o novo nascimento, parecia que era o Branham pregando. A única coisa que ele foi enviado para a igreja nominal, e por ter sido assim, ele prega para todos. Aí teve uma irmã que reclamou, disse, mas Billy Graham, acho que não tem nada a ver com Deus. Eu vi ele indo lá para o Papa, falar com o Papa. Ele disse, se ele não fosse, ele estava errado. Ele foi enviado para eles mesmo. Ele tem que estar no Papa, na Batista, na Presbiteriana, ele tem que estar em todo lugar. Porque ele foi enviado para a igreja formal. E Oral Roberts para a igreja pentecostal. E o William Branham foi enviado para a igreja noiva. Né? É o anjo para a igreja noiva. Ele conhece, foi amigo do irmão Branham, tudinho. Teve uma vez até mesmo que o irmão Branham reclama dele, porque ele chegou num local aí, num país, onde no evangelista ele é maravilhoso tal. Mas desafiaram ele quanto à cura divina. Aí ele simplesmente se calou. O irmão Branham disse, faltou humildade nele. Em outras palavras, o irmão Branham diz, nós somos um quartel-general. Eu não sou obrigado a fazer tudo. Mas ele poderia dizer, eu não tenho esse dom de cura divina. Mas no meu país eu conheço um que tem. Eu vou trazê-lo aqui. Né? E levaria alguém que teria esse dom de cura divina para não ser envergonhado ali. Mas ele calou-se. Né? Porque ele não tinha o dom de cura divina. Primeiramente, nós temos o privilégio que nós temos um profeta. E esse profeta tinha a visão direta de Deus para mostrar as coisas. E onde foi que ele identificou o ministério de Billy Graham e Oral Roberts? Ele mostra que antes da destruição de Sodoma e Gomorra, que é um tipo de hoje, que vai ser destruído com fogo este mundo, então desceram 3 seres sobrenaturais na terra. 3 anjos. Um anjo foi para onde estava Abraão. E 2 anjos foram para onde? Para Sodoma e Gomorra. A irmã Branham diz, veja, este anjo que está com Abraão, ele de costas virada para a tenda, pôde ver que Sara riu. Ou seja, ele tinha o dom do discernimento. Era a palavra encarnada ali naquele homem para discernir as intenções do coração. E os outros 2 anjos que foram enviados a Sodoma e Gomorra foi para tirar Ló de lá. E Ló é um tipo de quê? Das virgens nécias, que saíram de grande tribulação. E ainda só saíram que os anjos puxou eles à força pela mão. Né? E é isto que esses 2 anjos de Deus estão fazendo. Estão puxando as virginécias de dentro da denominação. Puxando como? À medida que eles são revelados da mensagem, do sentido real da mensagem que eles estão trazendo, eles estão nascendo de novo através daquela mensagem. Que as virginécias serão nascidas de novo. Só não chegarão ao selo de Deus. Que só vai chegar ao selo de Deus a semente de Abraão, os de Abraão. Que Abraão ali é um tipo da noiva separada de Sodoma. Né? E Deus teve um encontro com eles lá através daquele anjo mensageiro, que neste anjo estava um ser tão sobrenatural nele que Abraão chegou a chamar ele de Elohim. Né? Mas irmão Branham diz, era um homem comum que estava diante de Abraão, com os pés empoeirados, e que comeu com Abraão, mas eu creio que a coluna de fogo estava nele ali. Né? Então veja só ali a identificação, aqueles 2 ali e esse aqui. Esse para a noiva, e aqueles 2 ali para as denominações, as virginécias. Agora, o mensageiro, o profeta, teria que ter mais identificação, porque ele veio com uma finalidade de
trazer a restauração de todas as coisas. Então veio com muito mais identificação do que Billy Graham e Oral Roberts. Que nós temos identificação em Malaquias 4, em Mateus 17, 11, Apocalipse 10, 7. Tantas escrituras apontando que ele teria que vir esse restaurador, esse mensageiro restaurador, e veio. Né? Mas já os outros só foi mostrado em tipos e em figura. Né? Porque ao mesmo tempo as virginessas elas estão dormindo, elas não estão podendo ver. Mas estão um pouco despertando apenas para ter esse novo nascimento, mas não alcançarão a plenitude da palavra. Só aqueles que estiverem separados de Sodoma e Gomorra, que representam os sistemas, as denominações criadas por homens, tem que estar separado. Deus chamou Abraão, afasta-se da tua parentela, né, para que ele pudesse tratar com Abraão. E Abraão afastou de toda a sua parentela, até de Ló, né, para que Deus tratasse diretamente com ele. Então eles estão identificados ali, até onde eu vejo, esses dois anjos que foram enviados a Sodoma e Gomorra. Amém?